Amós, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Irmãos acharem, se tiver do lado de alguém, ajuda aí, por favor, para achar o texto de Amós, capítulo 4. Sei, para ter referência lá do Daniel, Oséias, Joel, Amós, tá certo. Ok? Nós vamos ler a partir do versículo 1, Amós 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor em Amós capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, que esmagais aos necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e que vos levarão com ganchos, e as vossas descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançada para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti algum de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Nosso Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra, Pai.
neste momento, Senhor, nós pedimos graças ao Senhor, para que o Senhor haja no nosso coração, no coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor, que esse texto da palavra do Senhor abra os nossos olhos, que nós estejamos atentos, ó Deus, aos teus juízos, ó Pai, que nós estejamos atentos ao seu poder, à manifestação da tua glória, o agir do Senhor, e muitos possam se converter ao Senhor, Deus. Antes de chegar o dia de estar na tua santa presença, Pai. Pai querido, agora nós pedimos graças ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a entender a tua santa palavra, Senhor. Possa me usar como vaso, instrumento de tuas mãos, para o louvor da tua glória, Pai. E possa falar o coração de cada um nessa noite, transformando as nossas vidas, Senhor. Sim, nós oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, irmão. O aeroporto anunciava a partida do voo. O aeroporto estava agitado como nos outros dias. Homens de negócios, estudantes, advogados, médicos, comerciantes, empresários, dona de casa, se apresentavam para o embarque. Na vizinhança, o dia começava como qualquer outro dia. Naquela manhã, os vizinhos do aeroporto acordaram cedo, tomaram café e levaram as crianças para a escola. Alguns foram para o trabalho, discutiam sobre o jogo do dia anterior. Naquele dia, a rotina parecia que seria a mesma de todos os outros dias. Atenção, senhores passageiros. Última chamada. Dirijam-se ao embarque imediatamente. Às 8h30 da manhã, o comandante dá as boas-vindas aos passageiros. O tempo está bom, a viagem será rápida e segura. A aeronave começa a se mover. O comandante dá as últimas instruções. Tripulação, preparar para a partida. O avião dispara e começa a voar. De repente, uma pane, uma falha. O avião não se apruma no ar. No tempo, ele para de fazer o que deveria fazer. O avião fica desgovernado e cai sobre as casas ao redor do aeroporto e explode. 8h34. Todos os que estavam a bordo tinham voado para a presença de Deus e agora estavam diante do trono do Senhor Todo-Poderoso. Essa história de fato aconteceu, e aconteceu, irmãos, no estado de São Paulo. Mas essa história, ela nos lembra que aqui nesse texto de Amós, capítulo 4, o Senhor também, em Amós, fala de encontro com Deus, de encontro com o Senhor, o encontro que todos os homens um dia terá que fazer. Desse texto de Amós, capítulo 4, nós podemos aprender que Deus manda juízo para nos convertermos a Ele. Se isso não acontecer, devemos nos preparar para encontrar com Ele no juízo. Deus manda juízo para que nós possamos nos converter ao Senhor. Se nós não nos arrependemos, se nós não nos convertemos ao próprio Deus, nós devemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor como nosso juiz. Quais foram os pecados que levaram aqui ao acerto de conta com o povo de Israel? O primeiro que nós podemos ver aqui, pecado que levou ao acerto de conta com aquelas pessoas, foi a destruição dos valores morais. Versículo de 1-3, nós vemos essa verdade importante. Israel estava vivendo obstinado no pecado, irmãos. E eles permaneceram no pecado por muito tempo.
Um dos pecados que eles estavam cometendo contra o próprio Deus era o culto ao corpo. Nós vemos no capítulo 4, no versículo 1, que o versículo começa da seguinte forma: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Aqui, nesse texto, ele vai usar esse termo, vacas de Bazã. As vacas de Bazã, elas eram notórias por sua condição boa de nutrição. Elas eram fortes, elas eram belas, elas eram bonitas, né? Nessa região também, as reses, elas eram formosas por sua beleza e por sua carne. Era algo vistoso ali quando se olhava para essa comparação que ele faz aqui. Quando ele faz essa comparação, ao chamar essas mulheres do versículo de 1 a 3, as mulheres de Samaria, de vacas de Bazã, Amós diz que elas só se preocupavam com o corpo, com a aparência e com a sensualidade. Quando o Amós está chamando, preste atenção, mulheres, preste atenção, e ele usa esse termo, vacas de Bazã, aqui, ele está dizendo para elas: olha, vocês estão só se preocupando com a sua aparência, vocês só estão se preocupando com o seu corpo, com a sensualidade. Era o corpo delas e não a alma delas que preenchia as suas horas ativas. Então Amós, ele quer chamar a atenção com essas mulheres aqui neste momento, que não temia ao próprio Deus, mostrando que elas estavam muito mais preocupadas com a questão física do seu próprio corpo do que com a alma delas. Então, o corpo era algo importante para elas. Elas preenchiam horas ativas cuidando do seu próprio corpo. Como nós fazemos uma comparação para hoje, irmãos, nós podemos perceber também que a sociedade hoje, a sociedade é uma sociedade idólatra, que idolatra o seu próprio corpo, o culto ao corpo. Essas mulheres que estavam cultuando o seu próprio corpo aqui, que estavam se preocupando mais com a questão física do que a sua própria alma, elas viviam para buscar o prazer desenfreado. Por isso que ele chama elas de vacas de Bazã, aqui nesse início, porque ele vai falar dessa formosura dessas mulheres, mas ao mesmo tempo vai mostrar qual era o estilo de vida dessas mulheres aqui, que não temia ao próprio Deus, ao Senhor. Nós vemos que elas buscavam algo para agradar o próprio corpo dela. Quando nós lemos no versículo 1, diz o seguinte: que oprimes aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Essas mulheres aqui, neste tempo, neste momento, elas também eram entregues à bebedeira. Elas viviam ociosas e estavam dizendo para os maridos o que eles deveriam fazer. Elas estavam dizendo que eles deveriam buscar o prazer, e elas também, a qualquer preço. As mulheres aqui, elas estavam instruindo, elas estavam empurrando os seus maridos para que eles tomassem daqueles que eram mais pobres, a fim de que elas se alimentassem a ganância delas, e elas satisfizessem os desejos carnais, desejo do próprio coração daquelas mulheres. Nós vemos também nesse texto uma inversão de valores, de papéis dentro do relacionamento. Os homens, eles são mandados pelas mulheres, e eles deveriam oprimir os pobres, por causa dos piores motivos, do desejo do coração daquelas mulheres. Ou seja, os seus maridos, eles eram continuamente instados a proporcionar tudo o que elas necessitavam para satisfazer os desejos do corpo dela, das festanças que elas estavam dando e também das bebedeiras que estavam lá. Aí Amós começa esse texto dizendo: olha, ouçam, presta atenção, você que está se preocupando só com o seu corpo, você que está se preocupando somente com o seu físico, e você está esquecendo da eternidade, da sua alma, para onde você vai, preste atenção. E por que deveria prestar atenção? Porque não estava longe o juízo de Deus, não estava longe o juízo do Senhor. Amós vai falar de duas coisas certas aqui que iria acontecer com aquelas mulheres que estavam se preocupando apenas com o seu próprio corpo. Primeiramente, o juramento de Deus, no versículo 2, nós vamos ver isso, e também da disciplina humilhante que ia acontecer com elas. No versículo 2 do capítulo 4, nós vemos o seguinte: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós,
Nós começamos observando no versículo 2, o texto dizendo que Deus jurou pela própria santidade dele. Deus jurar pela própria santidade dele, irmãos, significa que a opressão ela seria punida. A santidade de Deus fala do que Deus é, daquilo que o Senhor fala, da pureza moral do próprio Senhor Deus. Deus jurar pela própria santidade dele significava a certeza do juízo. O Senhor está jurando por ele mesmo, por quem ele é, que ele ia trazer um juízo sobre a terra para aquelas mulheres que estavam se preocupando com o seu próprio corpo e não estavam se preocupando com a sua alma. É o equivalente a dizer o seguinte: o juramento que faço é tão certo quanto a minha existência. A ideia aqui é que o juramento que Deus estava fazendo naquele momento era algo certo, tanto quanto a existência de Deus, do Senhor. O que foi que afrontou ao próprio Deus? O que foi que afrontou ao Senhor? Uma sociedade e uma religião com base na autossatisfação humana. Tudo o que elas pensavam, tudo o que aqueles homens pensavam, tudo que era organizado ali era para a satisfação do ego, era a satisfação de si mesmo, satisfação do próprio corpo. Então Deus jura por ele mesmo que ele ia disciplinar, que ele ia trazer ao juízo. Amós também fala aqui da disciplina humilhante que Deus ia trazer para aquele povo e para aquelas mulheres, no versículo 2 e no versículo 3. Aquelas mulheres que viviam com roupas caras, dedicando-se às festas de vinho, festas de bebidas, elas seriam arrastadas pelas ruas da cidade como se fossem animais, como se fossem peixes que é pego pelo anzol ou outros animais. No versículo 2, nós vemos o seguinte: dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, e os vossos descendentes com anzóis de pescas, e saireis pelas brechas uma após a outra, e sereis lançada para Armon, disse o Senhor. Nós percebemos aqui, irmãos, que a disciplina do Senhor seria algo humilhante para elas. Ela seria tratada como animal, seria tratada como gado levado para o matadouro. Era costume dos assírios colocar ganchos no nariz e nos lábios inferiores dos seus prisioneiros e amarrá-lo com corda e puxar eles como animais. Eles faziam isso, né? E nós podemos ver isso aqui já no versículo 2. Era isso que o inimigo iria fazer com aquelas mulheres de Samaria, que se preocupavam apenas com o seu próprio corpo e não se voltava para o próprio Deus. Nós vemos o juramento do Senhor aqui, nós vemos a punição do próprio Deus para aqueles que não estavam se preocupando com a sua alma, com a sua eternidade. A destruição dos valores morais e a preocupação do ego, de si mesmo e do seu próprio corpo, traz a disciplina de Deus, a disciplina do Senhor. Este é o primeiro pecado que ia trazer a punição do Senhor. O segundo pecado que levou o acerto de contas com Deus foi a hipocrisia religiosa. Nós vemos isso no versículo 4 e no versículo 5. Eles lá, o povo, aquelas mulheres e o povo, eles faziam tudo para agradar não a Deus, mas eles faziam tudo para agradar a si próprio, a si mesmo. A religião deles, na época, perdeu o propósito, que era glorificar a Deus, glorificar o Senhor, e passou a ser mais um instrumento para satisfazer os seus caprichos, aquilo que satisfazia o próprio coração deles mesmos. No versículo que nós lemos, do versículo 4 em diante, Amós, ele vai fazer um diagnóstico deste povo. No versículo 4, então, irmãos, nós vemos qual é o diagnóstico que Amós vai fazer. Primeiramente, Amós vai dizer que a religião deles era cheia de sincretismo. Quando nós lemos no versículo 4, nós lemos assim: vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. Nós vemos aqui, nesse versículo, primeiro nós precisamos entender uma coisa importante. Vocês lembram do rei Jeroboão, né? O texto lá de 1 Reis, capítulo 13. Ele coloca dois ídolos, um em Dan, tá certo? E outro em Betel, um em cada extremidade lá da cidade. E que foi que aconteceu? O rei Jeroboão, ele fez dois santuários, um em Betel
E ali ele introduziu um bezerro de ouro para que o povo fosse lá cultuar esse bezerro de ouro. O culto que deveria ser oferecido para o Senhor, para o próprio Deus, o culto foi paganizado, né? O que o povo queria era se achegar a Deus, mas eles queriam se achegar a Deus por meio de um ídolo, algo que Deus tinha proibido. Então houve a mistura do culto ao Senhor com o culto cananita. O culto ao próprio Deus estava misturado ali, irmãos, a religião estava cheia de sincretismo. O sacrifício que eles estavam trazendo ali eram sacrifícios impuros, pois eles estavam oferecendo aquele sacrifício com fermento, algo que Deus também tinha proibido na lei, que nós observamos. No capítulo 5, no capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Eles estavam oferecendo sacrifício, tá certo, com aquilo que era levedado, que era proibido, que Deus já tinha dito. Ou seja, a religião deles era uma religião misturada, era uma religião sincrética. Não deveria estar acontecendo dessa forma. Aquilo foi algo proibido pelo próprio Deus, pelo Senhor. Hoje ainda o sincretismo está na moda. Hoje nós vemos uma mistura de religiões. Todas as religiões levam ao próprio Deus. Todos os caminhos levam ao Senhor. Mentira! Mentira isso! Todas as religiões levam a Deus. Isso é uma mentira do diabo, não uma verdade de Deus. Existe apenas uma pessoa que nos leva para o Senhor, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos voltar para o Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de que todos os caminhos, essa mistura religiosa, vamos nos unir aqui, é uma mentira diabólica, é uma mentira que não vem do Senhor. O sincretismo então ainda está na moda, mas ainda assim o sincretismo continua provocando a ira de Deus, a ira do Senhor. Não somente nós vemos a hipocrisia religiosa através de um sincretismo, de uma mistura de religiões, de uma forma de adorar o Senhor, mas nós vemos também que a religião deles, aquilo que eles estavam oferecendo para o Senhor, era algo completamente ritualista, era apenas um ritual. Eles faziam seus sacrifícios, eles traziam as suas ofertas, eles entregavam os seus dízimos, mas eles perderam o foco. Quando nós lemos no versículo 4 e no versículo 5, diz o seguinte: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e ofereceis os sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoais ofertas voluntárias, publicai, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Era disso que eles gostavam. Eles estavam levando aquelas coisas para o próprio Deus, para o Senhor, mas eles perderam o próprio foco. Por quê? Porque eles pensavam que Deus se agradava do culto deles, mesmo quando eles estavam andando em pecado. E não era. Deus não estava se agradando do culto deles porque eles estavam andando em pecado. Eles estavam desobedecendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Irmãos, hoje ainda nós muitas vezes tomamos muito cuidado com tradições e esquecemos muito da nossa própria vida com o Senhor. Nós nos preocupamos muito com tradicionalismo, com tradições, muitas vezes, e regras, e esquecemos de uma vida piedosa, de um viver que vai servir ao próprio Deus, uma vida diária que deve servir ao Senhor. Essas duas coisas é que demonstravam a hipocrisia religiosa daquele povo diante do Senhor. Uma religião cheia de sincretismo, irmãos, e também uma religião fortemente ritualista. Era apenas ritual. Perderam o foco completamente de Deus, do Senhor, e se focaram naquelas coisas. Este foi o segundo pecado que levou ao acerto de conta com aquelas pessoas. O terceiro pecado que levou ao acerto de contas com Deus foi a obstinação diante da disciplina. Foi a obstinação diante da disciplina. Não somente havia hipocrisia religiosa, mas havia também obstinação diante da disciplina de Deus. Deus, o Senhor, Ele usou todos os meios para chamar o seu povo ao arrependimento.
O profeta Amós, ele enumera várias formas de disciplinas de Deus, chamando o povo de Deus, chamando o homem ao arrependimento. Do versículo 6 a 11, Amós vai falar de várias maneiras que Deus tentou, vários sinais que Deus deu para o povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para o Senhor. A primeira forma que nós vemos aqui, irmãos, o primeiro meio de chamar o Senhor, nós vemos no versículo 6, foi a fome. Diz o seguinte: por isso também vos limpei, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Essa declaração, no início do versículo, por isso também vos dei limpeza de dente, não é que Amós pagou para eles uma limpeza de dente lá no consultório, não, tá certo? Não foi por conta disso, não. Você vai ter lá, a questão agora, você vai fazer uma limpeza, não é isso aqui que o texto está dizendo, não. Quando o texto está dizendo, aqui no início do versículo, que vos dei limpezas de dente, o próprio texto aí já pode falar, é porque Deus enviou a fome. Eles não iam sujar os dentes deles com a comida, eles não iam ter o que comer, irmãos. Então a expressão limpeza de dente aqui significa fome. Deus mandou a fome como um sinal de juízo, para que eles prestassem atenção ao próprio Deus, ao Senhor, mas nada aconteceu. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, o segundo meio de Deus chamar eles ao arrependimento foi a seca, versículo 7 e versículo 8. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Então nós observamos no versículo 7, e versículo 8 diz: e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Nós percebemos aqui que Deus mandou chuva em um lugar, e em outro não mandou. Vocês perceberam isso? Deus mandou chuva em um lugar, em outro lugar não choveu. O que isso nos ensina? Que Deus é o Senhor do tempo. É o Senhor o Senhor que manda chuva. Deus manda chuva em um canto e em outro, isso segundo a soberania do próprio Deus, irmãos. Ele mandou para um lugar e reteve para o outro. Ou seja, Deus mandou a seca para que aquele povo se arrependesse e se convertesse ao Senhor, se voltasse para o próprio Deus. Mas não aconteceu. Depois Deus, ele mandou a destruição. No versículo 9 nós lemos o seguinte: feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta. O que nós vemos aqui? Que Deus mandou, essa palavra locusta significa o quê? O que você entende aqui? Gafanhoto, né? Largata lá para comer. Deus mandou isso para que comesse, tá certo? As plantações deles. Deus feriu eles, né? As hortas, as vinhas, as figueiras dele. Ou seja, Deus mandou a destruição da colheita por meio dos gafanhotos, para que eles se arrependessem do pecado, para que eles se convertessem ao Senhor. Mas Deus não somente mandou isso, irmãos. Deus mandou a enfermidade, Deus mandou a guerra. No versículo 10, nós vemos o seguinte: enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso. O mau cheiro das vossos arraiais fez subir às vossas narinas. Então nós observamos aqui que Deus mandou entre eles ali, irmãos, a guerra, a enfermidade. Deus também mandou a catástrofe no meio daquele povo. No versículo 11 diz: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Percebe? A ideia aqui é que Deus mandou
né? A imagem que ele usa aqui, eles foram arrebatados, eles foram tirados ali daquele incêndio que o próprio Deus estava enviando sobre eles. Irmãos, Deus fez tudo isso para que o povo se arrependesse. Tudo isso foi para que o povo se convertesse ao Senhor, ele se arrependesse. Mas o que nós podemos ver foi a contínua obstinação do povo ali naquele momento, a obstinação de permanecer no pecado dele, nos erros, e não se voltarem para o próprio Deus, não se voltarem para o Senhor. Israel não ouviu a voz de Deus, não ouviu a voz do Senhor por meio dos profetas que Deus tinha enviado, e nem ouviu a voz de Deus por meio da disciplina que Deus estava enviando. Deus estava dizendo: preste atenção, ouça a minha voz, olhe para a natureza, olhe o que está acontecendo, eu estou agindo, vocês não estão percebendo que esta é minha mão? Eu estou mandando juízo, eu estou mandando a disciplina, para vocês se arrependerem, para vocês se converterem, para vocês voltarem ao próprio Deus. Mas quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, por 5 vezes, Amós ele repetiu a mesma palavra ao chamado de Deus. Versículo 6, no finalzinho do versículo 6, é uma palavra que vai se repetir: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 8 vai falar a mesma coisa: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Nós vemos no versículo 9: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 10, irmãos: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 11 também vai falar sobre isso. O povo continuou obstinado no seu pecado, continuou obstinado no seu erro, não se voltou para Deus, não se voltou para o Senhor, endureceram o coração aos apelos de Deus. O sofrimento que Deus estava mandando não produziu neles o verdadeiro arrependimento. Não prestaram atenção, não via que aquilo era juízo do Senhor, punição do próprio Deus, não se arrependeram. Irmãos, será que vai ser assim com a gente também? Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Que isso não aconteça com cada um que está aqui nessa noite. E cada um que está aqui nessa noite esteja atento aos juízos do Senhor. Abra os seus olhos para as coisas, para os sinais que Deus está mandando, para a punição que o Senhor está mandando para a terra. As coisas que estão acontecendo são sinais e juízos de Deus, para que o homem fique atento, para que o homem se converta, se arrependa e volta ao Senhor. Por quê? Porque Deus ainda hoje, irmãos, Ele usa a providência para falar ao povo, para chamar ao arrependimento. Os fenômenos naturais, as pestes que estão acontecendo, é o chamado de Deus arrependimento. Preste atenção, fique atento. Será que você não vai perceber o que está acontecendo? Abre o seu olho, se arrependa ao próprio Deus. Não há nada mais perigoso do que passar pela vida sem se converter ao Senhor, sem se converter ao próprio Deus, sem se arrepender e se voltar para o Senhor. Não existe nada mais perigoso. E por quê? Por causa do inevitável juízo de Deus. Por causa do inevitável juízo de Deus. Irmãos, não há nada mais perigoso do que passar a vida sem se converter e sem se voltar para o Senhor, por causa do inevitável juízo de Deus. Versículo 12 e versículo 13. No versículo 12, Amós ele vai enfatizar a certeza do juízo de Deus. O juízo de Deus é algo certo. Nós vemos no versículo 12, ele falando sobre isso, ou seja, visto como todos os castigos anteriores não produziram fruto de arrependimento, tudo que Deus fez, tudo que Deus estava fazendo não produziu arrependimento naquelas pessoas. Então o que ia acontecer com aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e não se voltaram para o Senhor? Portanto, assim te farei, ó Israel. Aqui começa com a palavra portanto, assim te farei, visto que vocês não atenderam, visto que vocês não ouviram a minha palavra, os juízos que eu estava mandando,
vocês devem se preparar. Se preparar. A obstinação do pecado, ela vai levar para o juízo inevitável de Deus, do Senhor. Aquele que vive uma vida em desobediência a Deus e não se arrepende do seu pecado, vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta. Nós vemos aqui o fato de eles não terem se arrependido, o fato de Deus estar enviando todos aqueles sinais, aquele juízo, e eles não se voltaram para o Senhor, não se converteram, não se voltaram para o próprio Deus. Agora eles teriam que comparecer perante o tribunal do Senhor, agora eles teriam que comparecer perante o próprio Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Essa é a grande questão. Está preparado para se encontrar com o teu Criador? A eternidade te aguarda. A eternidade te aguarda. E ali você estará em deleite ou em agonia para todo o sempre, por toda a eternidade. É isso que te aguarda, a eternidade. E lá você vai estar em deleite eterno ou em agonia eterna. Algumas pessoas não levam Deus em consideração, não querem saber do Senhor, não prestam atenção aos sinais dos juízos de Deus. Jesus falou de um homem que se preparou para viver, mas não se preparou para morrer. Nós lemos em Lucas capítulo 12, eu peço que você abra lá, por favor. Lucas 12. Versículo 16, diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nós vemos aqui então um homem que se preparou para viver, mas não se preparou para morrer, não se preocupou com a eternidade. Nós vemos um homem aqui que foi próspero, né? Ele foi abençoado, e ele recolheu nos celeiros ali dele todas as coisas que ele tinha, e foi prosperando cada vez mais. E ele disse: olha, agora que eu estou nessa condição aqui, eu tenho muitos bens para muitos anos, eu estou com o meu cofre cheio de dinheiro, de grana, agora eu posso viver minha vida, eu posso comer, eu posso beber, eu posso festejar, eu vou viver minha vida. Mas ali o texto diz que naquela mesma noite, né, aquele homem estava agindo como um louco, porque naquela mesma noite ele foi chamado para a eternidade. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem vai ser? Foi um homem que viveu e não levou em consideração ao Senhor, não levou em consideração a eternidade, viveu apenas para essa vida, para aquilo que ele poderia ter. O Senhor Jesus também falou de outro homem, um outro homem que vivia para festas, para as rodas sociais, se vestia com as melhores roupas, mas se esqueceu da sua alma. Ele partiu para a eternidade, mas ele se esqueceu do Senhor. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Diz: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo,
e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Né? Versículo em diante vai falar o que aconteceu com esses dois homens. Mas o que chama a atenção é que este homem rico, ele se vestia das melhores roupas de púrpura, de linho finíssimo. E o texto diz que ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Esse era o estilo de vida dele. Ele vivia apenas para esta vida. Ele vivia apenas para as coisas que ele tinha adquirido. Ele tinha, neste mundo aqui, a sua vida, ela tinha lugar para tudo. Tinha lugar para todas as coisas, menos para Deus, menos para o Senhor. E sem Deus, sabe o que foi que aconteceu? Ele empreendeu uma viagem para o sofrimento eterno. Ele tinha tudo nessa vida, mas perdeu tudo que era mais importante para ele, que era a alma dele, que era a vida dele. Que adianta o homem ter tudo e perder a sua alma eternamente? Ai daquele que partir uma eternidade sem estar preparado, ai daquele que partir para a eternidade sem ter Cristo como Senhor e Salvador. Ali estará o grande trono branco, ali estará o grande juiz, ali alguns livros serão abertos. Tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você deixou de fazer, tudo aquilo que você pensou, está registrado diante do Senhor. Seus pecados encobertos estão ali na presença de Deus. Naquele dia, Deus julgará o segredo dos seus pecados do seu coração. É certo, vai abrir-se os livros. Esse Deus vai trazer juízo. Mas antes disso, irmãos, Deus dá a oportunidade de arrependimento. Deus dá a oportunidade de que o homem se volte para Ele. Deus manda sinais para que o povo possa se voltar ao próprio Deus. E tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, à nossa volta, são sinais de Deus, são sinais do Senhor. E você deve estar atento a isso. Você deve prestar atenção a essas coisas. Voltando ao nosso texto, irmãos, por favor, volte lá. Amós capítulo 4, versículo 13. Nós vemos no versículo 12, dizendo: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eles deveriam estar preparados para encontrar com o Senhor próprio Deus, porque eles não tinham se arrependido dos seus pecados. Mas olha a descrição que faz no versículo 13 do Senhor. Quem é aquele que eles deveriam se encontrar? No versículo 13, é descrito quem é o Senhor que eles deveriam se encontrar. Deus é descrito aqui no versículo 13 de forma majestosa, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Qual é o Deus que eles deveriam se encontrar? Ele é o Criador onipotente, é aquele que forma os montes, que cria o vento. Ele é o Deus onisciente, que conhece todos os pensamentos do homem. Ele é o Deus que governa a natureza. É o Deus que pode transformar a luz em trevas. Ele é o poderoso Senhor Deus dos exércitos. Ele é o soberano de toda a terra. Este é o homem que Deus vai ter que encontrar um dia. Ele é o poderoso Deus com que Israel deveria se encontrar. Por isso, ele deveria se preparar para isso. A grande pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você está preparado para se encontrar com o seu Criador? Vocês lembram da introdução, da história que eu contei no início? Daquelas pessoas que foram viajar, daquelas que estavam vivendo a sua vida, e muitas delas, sem levar Deus em consideração, partiram para a eternidade sem conhecer o próprio Deus. E hoje ainda estão lá, e continuarão lá, sem o próprio Senhor. Muitos deles. Alguns partiram para a eternidade com o Senhor. A vida é muito breve.
A vida é curta. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que prestar atenção, como tem sido a nossa vida diante de Deus. Todos nós temos que abrir os nossos olhos e olhar os sinais do juízo de Deus. Isso que está acontecendo hoje, essas coisas que vocês têm visto aí, é nada. É nada. O pior está por vir. O pior está por vir. O juízo de Deus vai ser sobre toda a terra. Com Deus não brinca não, irmãos. O Senhor está no trono dele, está governando tudo. Basta você ler o livro de Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse e você vai ver. O que está acontecendo hoje é nada. É nada. Algo pior vai acontecer. E que você não passe por isso, você precisa se render aos pés deste Deus, desse Senhor. Você precisa crer em Cristo como Senhor e Salvador. Não é aceitar Jesus. Não é aceitar Jesus. Esse Jesus te aceita. Esse Jesus te aceita. Não é você querer aceitar Jesus. Você tem que se arrepender, se converter e se voltar para o seu Criador, para o seu Senhor. Porque Ele já morreu por você. Você precisa crer e se arrepender nele. Você tem chance ainda. Se tem alguém aqui nessa noite que não entregou a vida a Cristo, essa mensagem nessa noite para você é um alerta. É um alerta. Você que está ouvindo aí também, você que vai ouvir, vai colocar lá, é um alerta também. Abra teu olho. Fique aqui. Fique esperto. Okay? O pecado jamais ficará impune. O pecado jamais ficará impune. Deus vai tratar com o pecado. Deus vai tratar com o pecado. Ou Ele vai tratar com os seus pecados na eternidade, ou Ele trata com os seus pecados em Cristo Jesus. E é melhor que Ele trate com os seus pecados em Cristo Jesus, do que Ele tratar com você na eternidade. Não podemos sacrificar a verdade para atrair as pessoas à igreja. Nós temos que ter como objetivo agradar a Deus e não aos homens. Não aos homens. Quando nós deixamos de atender a voz de Deus, Deus usa a vara da disciplina. Quando nós deixamos de ouvir a voz da palavra de Deus, Ele usa a vara da disciplina. É uma grande dádiva de Deus que Ele possa cuidar de nós a ponto de nos dar os sinais do juízo, para que nós ficamos atentos, irmãos. É uma grande graça, é uma grande misericórdia, ainda que nós não entendamos todas as coisas, mas nós temos que entender isso como graça e misericórdia de Deus, porque o pior está por vir. O pior está por vir. Sofrimento em si não pode levar o pecador ao arrependimento. O mesmo sofrimento que quebranta uns a outros endurece. Sofrimento não leva ninguém ao arrependimento, porque vai quebrantar o coração de uns, mas outros vai endurecer. Qual vai ser o seu caso nessa noite? Qual vai ser o seu caso? Para muitos, o amor ao pecado e a essa vida é mais forte pelo temor do sofrimento e do juízo de Deus. Muitas pessoas amam muito mais o pecado, muitas pessoas amam muito mais essa vida e o temor do sofrimento do que o próprio Deus, do que o Senhor, que esse não seja o seu caso. O diabo, ele promete felicidade através do pecado, mas ele traz ruína e morte. Ruína e morte. O povo preferiu fugir de Deus em direção ao pecado, do que do pecado para Deus. Que o desejo do nosso coração, que estamos aqui nessa noite, irmãos, é preferir fugir do pecado para Deus, para o Senhor. Fugir do pecado para que nós possamos nos converter e nos arrepender e nos voltar para o próprio Deus. Deus manda juízo para nos convertermos a Ele. Se isso não acontecer, devemos nos preparar para nos encontrar com Ele no juízo. Você pode estar certo disso. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que o Espírito Santo toque no nosso coração, nós possamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor para a honra e glória dele. Amém? Amém. Nosso Deus, obrigado, Pai, por tua palavra que foi exposta aqui. Pedimos que o Espírito Santo esteja agindo no coração de cada um, trazendo arrependimento, conversão e glórias e louvores ao teu nome, Pai. Se nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos cantar mais um cântico.
favor, vamos ficar de pé. Boa noite a todos, uma boa semana. Deus abençoe, irmãos.